Boa noite, Senhor, a todos. Boa noite, Ruth. Boa noite. Deus abençoe, paz para todos. Paz. Tudo bem por aí? Graças a Deus. Muito frio aqui em Marlborough, mas É a casa mesmo? bem quentinha. Uma casa bem quentinha. Então tá bom. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Boa noite, Rosana. Amém. É isso. Vamos ver quem chega mais aí. A minha apostila, pastor, não chegou. Acho que eu vou ter que entrar em contato com o pastor Prestes, né? Se precisar que eu mande uma, se tiver dificuldade, parece que ele está tendo alguma dificuldade aí com uns. Não, mas eu estou imprimindo, né? No caso, eu imprimi mais algumas páginas hoje, porque ele mandou para mim no meu e-mail, em PDF. Aí eu estou imprimindo. Então o problema não é ter recebido. Não, é porque ele enviou a apostila física para mim, né? Aí eu estou falando dessa apostila, no caso. Ah, tá. Normalmente é o correio que segunda-feira demora. passada no correio. Demora mais de uma semana para mim, chega 10 dias, viu? Então, normalmente é o correio que demora. Então é isso. Então deve ser isso, porque tem 7 dias, no caso, né? Ela chega em 10 dias, mais ou menos, dependendo do local. Ok. Deve chegar essa semana, então. Obrigada, Ruth. De nada. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Noite. Amém. Boa noite. Deus abençoe, amém. Priscila. Ver quem está tentando entrar. Bom, é verdade que eu estou usando um material um pouquinho mais extenso do que esse que vocês receberam, mas vocês só precisam fazer os exercícios baseado no que vocês têm aí. Então, eu ia até mandar o material extra, mas achei que não, por e-mail ou por WhatsApp. Se vocês quiserem, posso fazer isso depois. Eu vou pedir para o senhor mandar, assim, às vezes é importante para a gente uma leitura, sabe? De repente uma curiosidade acontece. Para a gente aprofundar mais, eu gostaria, por favor, obrigada. Então. Eu também gostaria de. Tá bom, então manda lá Porque no grupo. é gostoso, o professor na aula passada, ele fez um panorama, assim, né, bem geral, bom. Daí a gente agora tem que ir mais nos meios e procurar mais a fundo algumas coisas, que às vezes a aula é tão rápida. Eu estava revendo meu caderno aqui antes de começar a aula, eu falei assim, gente, mas o que eu escrevi aqui, porque assim, a gente vai escrevendo, né? O professor vai falando, a gente vai colocando aqui e escrevendo. Mas tem momentos que a gente fala assim, peraí, um pouquinho, deixa eu ir pesquisar mais, deixa eu ver mais, entendeu? Isso. É muito rápido, né, para acompanhá-lo e escrever, e você ter a compreensão do que ele está falando com o que você está escrevendo. Mas foi tão bom. Ainda bem que fica gravada a aula aí para olhar depois, senão não dava conta, não. Isso, verdade. Eu anotei também. Por isso que é bom esse material extra, porque daí a gente, por exemplo, onde a gente parou, que tem uma dúvida, alguma coisa, a gente vai lá buscar, pesquisar, daí quando a gente não consegue, a gente vai em busca do professor.
E assim vai, né? É uma bênção. Deus abençoe, professor. Então, e a ideia é essa, tipo assim, como o tempo é curto e é muita informação, ou a gente corre e deixa o material gravado, ou vai devagar, mas não vai dar o conteúdo todo. Então, é melhor vocês terem gravado aí, e qualquer coisa a gente vai tirando dúvida, né? Isso aí. Bom, já temos 6 pessoas aqui na sala, mais comigo 7. Vamos ver se chega mais alguns aqui para fechar essa conta aí, pelo menos 10, para não estar perdendo mais tempo. Ok. Vamos para 8. Mais um aqui, 9 comigo. Maravilha. Quem dessa turma que está já aqui que não teve semana passada aí? Todo mundo que está aqui teve semana passada, é isso? Sim. Então tá ótimo. Não tem ninguém novo na área. Bom, gente, então vamos começando por aqui. Nossa matéria é História da Igreja. Estamos na segunda aula hoje, dia 6 de dezembro, gente. Já estamos dia 6 de dezembro, já chegando aí nas finais, aí caminhando para a final do ano. E esse mês só tem festa agora, vai se passar logo, logo. E nossa aula pela Academia Berea, nosso pastor Luiz Prestes, que nos confiou essa responsabilidade de estar aqui com vocês ministrando a aula sobre a história da igreja. A história da igreja, como eu falei no início, é um conteúdo muito abrangente, embora tratado de história, também falei sobre isso, nós não temos muito vasculhar da Bíblia, não é uma aula teológica, é uma aula informativa, é uma aula que vai estar tratando dos assuntos, dos pontos importantes da história da igreja, de forma objetiva, de forma resumida, porque há muita coisa na história da igreja que não caberia numa aula como essa, e nem tampouco em 4 aulas como essa, com esse tempo tão resumido. Então, o que a gente está deixando são os principais pontos, e da melhor forma possível, para você ter um resumo sobre a história da igreja. Aconselho os amantes de história e que vão em busca de mais informação, que vão ler. Hoje tem muito material na internet, muita pesquisa, de forma que não há nada difícil hoje de você acrescentar o seu conhecimento. Aqui é apenas uma motivação para você dentro desse assunto. Então, vamos ao nosso ponto. Nós ficamos na última aula sobre o final, né, da história da primeira parte. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de compartilhar, gostaria de falar sobre a última aula, né? Se não há, vamos aqui em frente, né? Eu posso fazer uma pergunta? Sim, essa é a ideia. Desculpa, é que eu estava vendo pesquisando ali para perguntar algo, se eu não estou falando besteira. Quantos anos
o Império Romano ficou, naquela época, na frente de todos esses momentos? Porque tem o povo grego, o povo romano. Qual foi a quantidade de tempo que eles reinaram? Nós vamos ver isso hoje, vamos terminar justamente com a história dessa igreja imperial, se eu não me engano, por aproximadamente 476 anos. E a gente vai ver isso hoje. Se eu estiver errado, a gente vai corrigir isso lá na frente. Obrigada. Okay? Então, a gente vamos trabalhar nisso aí. Bom, A Lucy está falando, professora, a Lucy está falando, a Lucy da nosso grupo, aí está falando que não recebeu o e-mail do link para entrar. está lá no grupo, Ela pode entrar pelo grupo, né? Sim, é só lá no grupo, aquele link que está lá no grupo. Como eu estou dizendo, o pastor Luiz Prestes está com algum problema, não está conseguindo fazer aí o... Aí está lá no grupo. Se você tiver contato com alguém aí que está com dificuldade, vai lá no grupo, que eu joguei o link lá para poder adiantar, porque eu vi que o pastor Prestes não conseguiu, e aí eu mandei já. Então, como eu não tenho aqui um grupo dos e-mails, eu só tenho o grupo do Zap, eu já mandei lá. É só entrar que vai ficar mais fácil. Hoje nós vamos entrar sobre a Igreja Apostólica, a segunda parte da história da Igreja, né? E quando você quiser falar, esse é o processo mesmo, é só você fazer um sinal, você ter o seu espaço e todo mundo pode participar, né? Estou meio correndo, quando eu começo assim e vou na batida só, é porque o ritmo é aquilo ali mesmo, tem que correr, senão a coisa não anda, né? Mas vai dar certo aí. Dentro desse período da história da igreja, nós vamos da ascensão de Cristo, né, até o final do século 100. Essa é o chamado a história da igreja, onde... Desculpa aí que tem gente aqui tentando entrar, eu estou tentando ajudar ele, mas não está me ajudando a ajudar ele, ou ela, né? Então, espero que consiga entrar aqui, segure um pouquinho para eu poder dar acesso à pessoa a entrar aqui. Anyway. Aqui, esse período da história da igreja, há controvérsia sobre que data exata foi a ascensão de Cristo e o período da organização da igreja. Então, a gente vai ter muita coisa da história que a gente não tem data precisa, que não tem uma data assim exata para o que foi, né? Então, um vão dar uma opinião, outro vai ter outra opinião, né? Mas a ascensão de Cristo deve ter sido por volta de 10 dias após a permanência deles naquele momento de oração, né? E houve ali também a escolha de Matias como o apóstolo no lugar de Judas. Nós encontramos que, nesse período, houve o início do crescimento da igreja, né? Após a descida do Pentecoste, do Espírito Santo sobre a vida da igreja, houve realmente um crescimento extraordinário, né? E esse crescimento é muito claro lá em Atos capítulo 5, verso 14, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Lá em Atos 6, já vai um pouco mais mostrando sobre isso, e diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, foi um crescimento grande, foi um crescimento assim maravilhoso. A igreja realmente abriu ao mundo a proclamação da palavra de Deus com um feito extraordinário. De forma que, no primeiro dia, já foram 3.000 almas salvas através da pregação de Pedro, né? E assim ela começou esse processo de crescimento. Qual foi a arma usada maior para o crescimento da igreja? Simples, o testemunho dos crentes. Eles simplesmente eram a mensagem, né?
eles viviam o Cristo, eram os pequenos Cristos andando, anunciando a palavra de Deus. De forma que essa igreja era bem caracterizada. Ela tinha uma coisa muito importante, que é fraternidade, né? A Bíblia diz que todos juntos, né? Eles tinham tudo em comum, né? Não importava se eram helenistas, se eram hebreus, procuravam se ajudar um ao outro. Os helenistas, que eram gregos e pessoas de outras nações, judeus que estavam em outras nações, como os hebreus, que tinham os costumes próprios do judaísmo, a igreja se tornou uma só, de forma que a instituição dos diáconos foi justamente para evitar um problema de divisão ou de falta de ordem na igreja, né? Porque tinha as helenistas, tinha os gregos, aquelas pessoas que estavam ali também participando da vida da comunhão da igreja e precisavam de assistência, principalmente as viúvas, as pessoas mais pobres, né? Então, eles tinham uma fraternidade, era uma igreja que cresceu com unidade, era a força da igreja, era a unidade, né? Você vai encontrar que, além da unidade, eles tinham autoridade. Era uma igreja que era uma igreja de autoridade. O governo da igreja, que estava mesclado na teocracia, no governo congregacional e numa democracia, né? Ela instituiu princípios que pudesse beneficiar todos, né? Além disso, existia a união naquela igreja. Atos 2 diz que todos tinham tudo em comum, né? E estavam reunidos no mesmo lugar. Eles tinham o propósito da oração, da comunhão, da doutrina, do partir do pão. Era uma igreja que vivia princípios, né, bem estabelecidos, apesar de estar começando, mas eles já estavam começando com princípios bem estabelecidos. Muito importante lembrar isso, né? Havia também as ordenanças. As ordenanças eram praticadas de forma muito cuidadosa, muito respeitosa, que eram os batismos e o memorial da ceia. E por que esse critério importante? Porque eram duas ordenanças que Cristo deixou, né? Disse o Cristo que ide para pregar, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele deixou o memorial da ceia, quando ele diz, faze isto em memória de mim, né? Então, é um princípio estabelecido dentro da igreja que trouxe uma administração muito importante para a igreja daqueles dias, né? Mas essa igreja também tinha um sustento financeiro. As pessoas estavam ali, apesar de parecer que não naqueles dias, mas a igreja tinha um sustento financeiro. E como era esse sustento? As pessoas vendiam suas propriedades, vendiam bens, e ele dava ofertas para a igreja. Quem quisesse dar tudo, dava. Quem quisesse dar apenas o que quisesse dar, ninguém era obrigado a dar tudo, porque o caso de Ananias e Safira, eles queriam enganar o Espírito Santo e se deram mal, porque não era obrigado a dar. Eles disseram que deram tanto e estavam mentindo. O problema foi a mentira, não foi a quantidade. Você não é como até hoje. Ninguém é obrigado a dar o que não tem ou que não quer dar, né? O que Deus quer é que cada um contribua segundo propor no seu coração. E não seja isso com tristeza, por necessidade, né? Esse é o princípio da palavra de Deus. Diante disso, aquela igreja ainda tinha um fator muito importante para o seu crescimento, que era o triunfo nas perseguições. Porque as perseguições do ano 30 até o ano 100 foram muito grandes. Foram perseguições muito fortes. A gente vai falar nisso hoje. Essas perseguições vieram trazendo para a igreja muitas perdas, muita gente morreu, muitas famílias foram dizimadas, né? Mas a igreja, quanto mais sofreu perseguições, mais ela cresceu, mais ela teve uma dinâmica de crescimento. É como você bater massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais parece que ela vai crescer, quanto mais deixar ali ela fermentar, mais ela vai aumentar o tamanho. Então, a igreja não teve como ser detida por causa das perseguições, né? Temos que lembrar
que foi em Jerusalém o centro de tudo isso. Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Né? E o dia de Pentecostes culminou esse fato extraordinário. Foi quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles como um equipamento, como uma armadura, né, para aqueles crentes. E revestindo eles, né, capacitando eles para a obra que precisava ser feita. Então, no dia de Pentecostes, o poder do Espírito veio como revestimento, e é isso que é o Espírito Santo. É um revestir a gente, o revestir o crente de uma unção especial, o poder de Deus, o dunamis de Deus, capacitando para o serviço. Né? Interessante lembrar que Atos 2, do verso 14 ao 36, o sermão de Pedro resultou na conversão de 3.000 almas. Gente, você já imaginou uma colheita assim de primeira, assim, jogar a rede, 3.000 almas salvas, Deus honrando a abertura da igreja para o mundo, para o público, dizendo assim: olha, vamos começar aqui, vocês, os 120 que ali estavam em oração, foram para a rua, no primeiro culto evangelístico, 3.000 almas salvas. Louvado seja Deus, aleluia. E aí, o sermão de Pedro foi tão impactante, porque ele alcançou gente de várias nações. Olha, irmão, se você olhar aqui nesse mapa, todo mundo está vendo os slides? Está todo mundo vendo os slides? Ok. Esses slides aqui, ó. Olha onde Jerusalém está e olha de onde vieram os judeus para ouvir o discurso de Pedro. Quantas pessoas vieram de tantos lugares diferentes para ouvir o sermão de Pedro? Naquele dia de Pentecostes, Jerusalém estava cheia de gente. Havia uma multidão de pessoas que estavam naquela região por causa do evento que estava se aproximando, que era a Páscoa. Né? Então, a cidade estava cheia, estava todo ali, muito movimento naquela região. De forma que espetacular esse encontro ali de Pedro junto a toda essa multidão ouvindo a palavra de Deus. Daí vieram, com o resultado da pregação de Pedro, também as manifestações de milagres, de poder de Deus, que não foi fácil, né? Todo o crescimento da igreja resultou também em perseguição. Primeira coisa, quando Pedro vai ali no templo, a hora da oração, e ele vê um paralítico, e o paralítico pede um auxílio a ele, pede uma esmola, ele diz: olha, não tenho prata, não tenho ouro, o que tenho eu te dou. E quando ele diz: levanta-te, e anda em nome de Jesus, e o camarada levantou, em vez de aquilo ser bênção para toda a cidade, isso foi um problema para Pedro, né? Eles terminaram sendo presos, Pedro e João foram parar, foi na prisão, né? Por causa da cura desse paralítico. Só que, claro, Deus milagrosamente livrou eles da prisão, e aí foi mais ainda poder de Deus manifesto para engrandecer o nome do Senhor. Outro fato curioso que causou impacto e temor na vida da igreja foi a questão de Ananias e Safira. Gente, vocês sabem o que é uma pessoa ser fulminada ali na igreja porque mentiu para o Espírito Santo? Se isso acontecesse hoje com meia dúzia de crente ruim que anda por aí nas igrejas mentindo, enganando, fazendo coisa errada, a gente ia ver como ia ser o negócio, ia ser estreito. Né? Mas hoje, pela misericórdia de Deus, Deus não manifesta isso, não está fazendo esse tipo de ação, né? E a gente entende que é uma forma de Deus agir nos dias de hoje. Porém, eu creio que ele pode fazer isso, eu creio que Deus ainda hoje pode revelar pecado, pode manifestar mentira, pode identificar, porque
há dons na igreja dado para isso, discernimento, dom de revelação, que podem mostrar, só que a gente não está muito preocupado em buscar essas coisas, e a gente deixa ver, às vezes, a corda meia frouxa, mas a igreja primitiva, ela tinha um discernimento do Espírito Santo muito ativo, os dons eram muito presentes e não passava nada ali, porque o Espírito Santo não deixava o erro acontecer. Outra coisa foi a libertação de Pedro, ou melhor, a libertação dos crentes, né? Muitos deles foram presos, foram levados cativos, presos ali em Atos 5, e a Bíblia diz que essa perseguição que foi causada e levou esses discípulos à prisão, em Atos 5, verso de 1 a 11, eles foram livres, milagrosamente, por um anjo de Deus. Mais uma vez, Deus vai lá na prisão libertar crentes, libertar o seu povo, né? Encontramos, em Atos 6, a instituição dos diáconos, né? Encontramos aqui os 7 sendo ungidos, Professor, separados para o diaconato. Professor, desculpa interromper. Sim? Professor, a gente não está vendo o slide aqui. Então... Eu não sei se fazer aconteceu para quem alguma não coisa, está vendo os desculpa. slides, gente? Então, deixa eu ver aqui. Eu também não estou vendo, não. Sumiu aí? Não, ninguém está vendo, eu acho. Então, sumiu. Vamos aqui, slides. Ok. O que está? Apareceu? Voltou? Sim, agora está dando para ver. Está dando agora. Esse é a instituição dos diáconos. Estávamos nesse ponto de Atos 6 e agora entrando para Atos 7. Você sabe que nos desses diáconos, o Filipe, que começou como diácono, se tornou um grande evangelista e depois aparece lá perto do final de Atos, do meio para o final de Atos dos Apóstolos, fazendo um trabalho numa cidade com suas filhas. As filhas deles eram profetisas. Que crescimento desse rapaz, né? Começou ali na obra e fez tanto milagre, maravilha essa vida do Filipe aqui. Mas um desses diáconos não foi muito feliz. Foi o primeiro mártir da igreja, foi o Estevão, né? O Estevão teve a sua morte, né? Uma morte prematura, um jovem que se deu pelo reino de Deus logo cedo, e Estevão morreu apedrejado por causa da pregação do evangelho. Era um moço de uma unção tremenda, de uma graça de Deus, e isso incomodou as autoridades, e entre elas estava ali um moço chamado Saulo, né, que consentiu na morte de Estevão. E essa situação de Estevão foi um estopim para causar uma forma de Deus pegar aparentemente uma coisa ruim, mal, para causar a expansão da igreja. A igreja começou a acelerar o seu crescimento fora de Jerusalém por conta da morte de Estevão. Estevão foi uma semente que levou a igreja a um grande crescimento, não só ali de Jerusalém, foi onde ela se estendeu para a Judéia, Samaria, e cumpriu a ordem de Jesus até os confins da terra, né? Porque essa era a ordem de Jesus. Marcos 16:15 disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando você vê também aqui esse mapa, você vai encontrar Jerusalém, né? E aqui você vai encontrar Judéia, você vai encontrar Samaria, você vai encontrar toda a dimensão. Olha o que está em Atos 1:8, que é o que Jesus deixou antes da sua ascensão: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até hoje, a igreja está andando, está militando, está caminhando para encontrar o último a ser evangelizado para que aconteça a volta de Jesus. E quando eu digo último evangelizado, não sempre, necessariamente, você tem que entender que vai ser cada pessoa individualmente vai ser alcançada individualmente, né? Mas o evangelho deve chegar a todos os povos, línguas, tribos e nações. Na morte de Estevão, esse momento doloroso da vida da igreja deixou esta marca e deixou um personagem que aparece, que é Saulo de Tarso. Esse nome fica aqui nessa página e nós vamos lembrar ele lá na frente um pouquinho da aparição dele indo perseguir a igreja, né? É aqui em Atos 8 que a primeira campanha evangelística fora de Jerusalém cresceu a partir da dispersão dos cristãos, né? Eles foram perseguidos e aí Saulo, que foi esse que entrou nessa história para impedir o crescimento da igreja, impedir a expansão da igreja, lá na frente ele tem um encontro especial com Cristo e nós já conhecemos a história do que Deus causou ali naquele momento. Vamos voltar aqui para Atos 8, onde encontramos Filipe se destacando, Pedro se destacando, fazendo uma grande obra em Samaria, Filipe foi para Samaria, depois Filipe desceu para Jope, depois Filipe foi para Cesareia, fez uma grande obra nesse mapa, você vai encontrar aqui o gráfico da atuação de Filipe e também de Pedro, né? Quando Filipe vai para Samaria, muitos milagres acontecem ali, manifestação do Espírito Santo, grande manifestação, cura, sinais, e os apóstolos ouviram, vamos lá, dar um apoio ao Filipe, e foram. Chegaram lá, completando a obra e tal. Você vai encontrar depois Filipe indo com aquele eunuco, né? Ali na região perto de Gaza, e ele prega para aquele eunuco, o homem se converte, se torna discípulo de Cristo, e agora Pedro, melhor dizendo, Filipe, vai encaminhando, evangelizando por toda aquela região até Cesareia. Aí vem Atos 9, esse grande feito da manifestação do Espírito Santo, do próprio Jesus, derrubando Saulo em terra, a fim de que ele entenda, né, que o que ele estava fazendo era errado e faz do perseguidor o perseguido. Faz daquele que era uma ameaça para a igreja, agora uma bênção para a igreja. Olha, gente, Deus faz. Imagina qual é o crente que tinha coragem de evangelizar Paulo. O próprio Jesus disse, eu vou assumir esse negócio aqui, eu vou evangelizar, e derrubando ele, falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E dentro dessa história, há todo aquele contexto de Atos 9, Ananias aparece ali, batiza Saulo, tudo aquilo é uma coisa miraculosa, um plano de Deus separando aquele homem para a obra. Quando ele foi para Jerusalém, querendo evangelizar, os discípulos não gostaram daquilo, tiveram medo, então Paulo deu um tempo, depois Barnabé encontra ele e ajuda Saulo, né? Quando Pedro também faz parte desse processo da evangelização da igreja, né? Levando a palavra de Deus para os gentios, né? E ali ele tem uma parada numa cidade chamada Lida, né? Onde Enéas foi curado, depois ele vai para Jope, né? E ali também tem um encontro com Dorcas, onde Dorcas, né, foi ressuscitada, né? Encontramos Pedro na casa de Cornélio por uma visão que Deus deu a ele, e ali há uma conversão, o Espírito Santo foi derramado no meio dos gentios, das pessoas que não eram dos judeus. E aí Pedro ficou incrível, o que é isso que está acontecendo? A palavra de Deus também veio para esse pessoal aqui, sim, porque Deus não faz
acepção de pessoas. Essas são as viagens de Pedro, né? Que no mapa vai ficar aí gravadinho para vocês, depois dá uma olhada aí, né? E nessa casa de Cornélio, onde o Espírito Santo foi derramado e houve conversão não só daquele grande homem, né, da comunidade romana, mas também de vários outros. Foi uma conversão enorme de pessoas, foram várias pessoas convertidas ali. E o avanço da obra continuou, veio aí visitas aí para além de Jerusalém, quando começaram a evangelizar Chipre, Fenícia, e finalmente chegaram a Antioquia, na Síria. Antioquia se tornou uma grande igreja ali. Nasceu uma igreja forte, uma igreja estruturada, igreja com mestre, com doutores, com gente baseada na palavra, gente tarimbada na palavra. A igreja de Antioquia, se eu pudesse visitar essa igreja hoje aqui, se tivesse uma aqui na área aqui, para eu ver como era gostoso ouvir aqueles mestres, aquelas pessoas que tinham uma palavra tão especial ali, né? Existe outra igreja também, que eram os bereanos, que também, quando conferiam a palavra, quando os apóstolos estavam pregando, eles ficavam conferindo se era verdade, se estava tudo certinho. Ah, que maravilha! Vamos ver se aparecem umas igrejas dessa por aí hoje. Atos 12. Sobre esse tempo, a igreja de Jerusalém sofreu grande perseguição, levantou-se o tal do Herodes Agripa, né? Herodes Agripa I, ele matou Tiago, o primeiro mártir aí da lista daqueles apóstolos, né? Foi Tiago, né? E depois mandou, né? Prender Pedro, né? Lançou na prisão, achou muito divertido aquilo e tal. E Deus, é uma coisa que a gente precisa entender na história da igreja, que muitos mártires, muitas mortes, você fica pensando assim, por que que Deus permitiu? Gente, nós somos servos de Deus para viver ou para morrer. Paulo diz assim, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então, preste bem atenção nisso, que Deus não vai poupar todos da morte. Deus vai permitir que aquilo aconteça. O processo natural da vida, das circunstâncias, dos riscos, que é o evangelho, eles estão aí presentes, né? Então, preste atenção, não é porque você é crente que você não sofre, que você não tem problema, que você não tem perseguição. Não, não, não. Todos nós temos sujeitos à perseguição, estamos sujeitos a lutas e até mortes por causa do amor ao Evangelho de Jesus, né? E Pedro não, já Tiago foi morto e Pedro foi livre. Olha bem que coisa interessante. Deus enviou um anjo e livrou Pedro da prisão, né? Então ele podia fazer como ele quer. Ele pode livrar um e pode levar outro para ele, porque a morte do Senhor, a morte dos seus santos é preciosa para Deus, né? Aí vem Saulo, sujeira da história, esse personagem muito importante da tribo de Benjamim, né? Um mestre aos pés de Gamaliel, bem experimentado na lei judaica, né? E Saulo, ele começa a aparecer nessa história, né? Pregando em Damasco, e tem um tempo ali na Arábia, e depois ele começa suas viagens missionárias. Ele começa as viagens missionárias partindo de Antioquia, né? Então, há uma matéria chamada missões ou missiologia, que é onde a gente estuda melhor essas viagens missionárias. Eu vou só dar uma passada aqui, porque nem na apostila de vocês está esse material. Então, eu estou dando uma passada só para você sintonizar, ver a história de um modo geral. Eu estou fazendo a história toda, passo a passo, para você entender melhor o livro de Atos. Então, ele começa as viagens missionárias, possivelmente na primavera do ano 47 e 60, são o período onde essas viagens missionárias de Paulo acontecem. Foram 3 viagens missionárias, né? 3. Então, vamos, primeira viagem. Ele visita, dentre essas 3 viagens, irmãos, aproximadamente 32 países, se hoje fosse considerar a geografia de hoje. Aquela região que ele andou equivale a aproximadamente 32 países, ou
20.000 quilômetros. Sabe lá o que é isso? De navio, a pé, pouco recurso para andar. Meu Deus do céu. Às vezes, para andar daqui para meia hora para a igreja, alguns crentes reclamam, não vou sair de casa porque está frio, ou porque está quente demais, ou porque o cara andar 20.000 quilômetros evangelizando. Gente boa, temos que aprender muito com esses servos de Deus. A primeira viagem missionária, ele saiu de Antioquia, foi para Seleucia, Salamina, Pafos, Atália, Perge, Antioquia da Prísida, Icônio, Lista e Derbe. E ele volta, né, fazendo um percurso ali de volta. Olha a primeira viagem, né? Então, na segunda viagem, Paulo começa ali por volta do ano 51 e 53, né, e ele vai acompanhado de Silas e Timóteo, Lucas e Timóteo, 3 gente boa, viu? Você sabe lá o que era andar com Silas, Lucas e Timóteo? Gente boa demais. E a Barnabé segue com João Marcos para Chipre, né? Essa viagem, ele esteve em Sicília, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, na Prísida, Alexandria, Troades, Neápolis, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Ele visita também Cesareia e regressa para Antioquia. Veja isso nesse mapa. Olha o que esse camarada faz. Olha a viagem que ele faz. Gente boa. Começa, né, e vai todo esse percurso e chega aqui no final da viagem. Na terceira viagem, por volta do ano 54 a 57, ele visita, saindo de Antioquia, Derbe, Lista, Icônio, Antioquia da Prísida, Éfeso, onde Paulo ficou 2 anos em Éfeso, vai para Alexandria, Troades, Corinto, Filipos, Samos, vai para Mileto, Rhodes, Tiro, termina em Cesareia e Jerusalém. Mais uma vez, o mapa para você dessa terceira viagem missionária de Paulo. E aí, Paulo faz uma última viagem. Nesta última viagem que Paulo faz, ele traz para... Deixa eu ver aqui. Opa, vem comigo aqui, slides. Ele traz a sentença que é o final do ministério dele. Paulo está nos últimos momentos ali, né? Vai ser preso em Roma, e ele aceita aquele desafio de ser julgado em Roma. Então, o que é que Paulo faz aqui? Ele diz assim, ó, eu vou para Roma porque é mais uma opção dele. Ele diz assim, eu quero ir, pode deixar que eu vou, né? E nessa viagem para Roma, que é a última viagem que ele faz, está aqui nesse slide. Deixa eu ver aqui, vocês não estão vendo, né? O slide sumiu. Vou botar aqui, onde é que estamos? Aqui. Essa última viagem que ele faz, olha, gente, não tem volta. Vocês estão percebendo? Não tem volta, vai direto. Ele sai aqui, ó, de Jerusalém, olha o caminho que ele faz. E essa viagem que ele passa um grande momento de dificuldade, um naufrágio, o navio quebra todo, eles ficam aqui nessa ilha chamada Ilha de Creta, e olha, muito tempo na água, uma viagem longa até chegar em Roma. Ali, ele fica por um bom tempo, esperando o julgamento que ele ia ser, segundo a Bíblia não mostra ele sendo degolado, que ele morreu ou tal, mas, segundo a história, foi ali os últimos dias de Paulo, né? Há alguma pergunta por aí? Dúvidas? Eu tenho uma pergunta, pastor. Manda aí, enquanto eu não passo para o próximo. Eu queria perguntar o seguinte, a gente sempre vê falar sobre os ofícios do cooperador. Qual é o ofício de um cooperador?
Olha, eu confesso que eu também não sei, não. Porque cooperador, que eu sei, pela palavra em si, é cooperar, né? Fazer um serviço de cooperação. Mas a Bíblia não dá muita informação sobre isso, não. Hum. Não temos isso na Bíblia. Tipo assim, onde é que está o cargo de cooperador na Bíblia? É Não porque, tem. assim, assim, nesses anos, eu já ouvi dizer, onde a gente congrega, né, que os cooperadores eram aqueles que serviam na mesa, dizendo no livro de Atos. Mas aí o senhor falou bastante de Filipe, falou Eu falo, né? Então, quer dizer, eles não eram simplesmente um cooperador só para servir, eles eram muito mais além do que isso, né? exatamente. Eles eram ministros consagrados, separados para um ofício, Do que é o Espírito Santo. diaconia, o evangelista, o presbítero. São instituições estabelecidas mesmo, são ungidos para isso. Agora, cooperador, você não vai achar esse negócio de como um cargo. Cooperador eram os que faziam livres, sem cooperavam, não era um Voluntários, cargo, os né? voluntários, né? Eram voluntários, né? Então, quando você diz assim, eu vou prestar um serviço ali, você é um cooperador, né? Você entra na área social, você entra no Ministério de Louvor, você entra num trabalho da igreja, você já é um cooperador. Agora, aquele que está no banco, aquele que está sentado ali assistindo, ele é um assistente. O cooperador está prestando algum tipo de serviço na igreja. Esse já é um cooperador. Mas não é descrito segundo a palavra, né, pastor? Não é separado para isso. Agora, quando você separa para um ministério específico, aí sim, você está dando nome ao ministério, a uma determinada função. E, biblicamente, só existem ministérios no sentido de consagração para diaconato, para o pastorado, né? E o pastor na Bíblia muitas vezes é confundido, é igual ao presbítero. Presbíteros e pastores são vistos na mesma linguagem bíblica, né? Não há hierarquia, um maior do que o outro. E os apóstolos, esses são os que, na Bíblia, são incumbidos de unção, de consagração, de separação. Paulo, quando escreve a Timóteo, escreve a recomendação para pastores e para diácono. Mas o apóstolo Pedro, lá na sua carta, chama os presbíteros, assim como eu, ou seja, dando a entender que a função de presbítero pode ser igualada à do apóstolo ou do pastor, dependendo do lugar e do exercício onde ele estiver atuando. Dito Obrigada, isso, pastor. vamos lá. Se tiverem dúvida Obrigada, aí. pastor. Só falar uma coisa que, corroborando com a fala do pastor, Raimundo perguntou a respeito do cooperador. As igrejas, por exemplo, têm cargos de cooperador, que são as pessoas que são preparadas para ser um diácono. Nem todas as igrejas têm isso, mas tem igrejas que separam um cargo de cooperador para ser um diácono. E o pastor falou que cooperador é quem serve. Realmente, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 25, ele fala assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. A palavra cooperador aqui é a palavra grega liturgos, que quer dizer aquele que presta serviço. Uhum. É como o pastor falou, é alguém que presta o serviço. Então, isso cabe a todos os cristãos, cabe a todos os salvos, prestar serviço a Deus. Que, inclusive, no inglês, como que se fala culto em inglês? Não é serviço público? Então, quem está fazendo a obra de Deus e cooperando num culto, ele é alguém que está fazendo serviço para Deus. E só uma pergunta, pastor, que na hora que o senhor falou da igreja, do crescimento da igreja, tem uma parte aqui da apostila que fala do partir do pão. A gente vê constantemente as pessoas interpretando, eu não sei se o pensamento chegou. Esse partir do pão aqui não seria a ceia, seria, no caso, a festa do ágape, que eles festejavam. É mais prático se entender como o comunhão da ceia. Ele é mais ensinado nessa linha. Agora, há quem pense que seja essa
festa, né? Mas o partir do pão era geralmente uma memorial, uma lembrança do momento da comunhão. Toda vez que estavam juntos, partiam o pão, ou seja, para lembrar a morte de Cristo e a ressurreição dele. Mas Sim, porque, na verdade, a festa do ágape, conforme 1 Coríntios 11, ela sempre era efetuada antes da ceia. Porque o capítulo mas 11... o que acontecia é que que era feito de casa em casa, nem sempre era uma festa. Os crentes se reuniam na casa de fulano, então ali já era o momento de fazer isso. Então, não é nem sempre como uma festa, e sim como um lembrete, como um memorial mesmo, né? Como um momento da comunhão. E existia também o momento da festa, onde tinha o banquete mesmo, onde tinha Corinto, por exemplo, fazia como igreja. Mas a igreja, nem no início, não era estabelecida como Corinto e outras comunidades, era só ali na região de Jerusalém. Então, era de casa em casa. Ainda não tinha as igrejas, existiam apenas as reuniões nas casas. Então, eles partiam o pão de casa em casa. Ou seja, na casa de fulano era reunião, na casa de ciclano era reunião. Então, ali tinha esse lembrete de partir o pão junto. Quando a igreja se estabeleceu, aí Paulo orientou. Aí, ó, tá virando bagunça. Agora vocês botam a ordem nisso aqui. Aí Paulo disse, façam e esperem uns pelos outros, para todos comerem junto. Por quê? Porque era festa mesmo, era banquete, era comida. E tinha gente que chegava depois e ficava sem comer, porque a mundiça era grande, era pior do que pior do que alguns da gente, nossa turma aí, que quando chega não tem mais ninguém para o outro. O final da fila, às vezes você vai numa festa aí que começa, se você ficar no final da fila, que você chegar lá na comida, não tem mais não, porque o cara bota tanto no prato dele que não vai comer, mas o olho é tão grande que ele bota tudo que ele tem direito e chega já aquele estrago lá, joga no lixo. Ô, povo mundiçado, gente boa. Vamos em frente para a nossa aula, senão eu vou pecar aqui. Glória a Deus. Então, gente, na igreja de Jerusalém, era assim, muita comunhão e... Deixa eu voltar aqui para os slides. Onde é que estão meus slides aqui? Vamos para aqui. Maravilha. Então, eu tenho... A causa das perseguições. Por que aquela igreja sofreu tanta perseguição? Por que houve tanta perseguição? Primeiro, causa política, né? Enquanto era vista pelas autoridades como parte do judaísmo, era uma religião lícita, né? Ou seja, uma seita legal. Não sofreu muito, mas logo que distinguiu do judaísmo para o Estado romano, para o Império Romano, não admitiam eles, porque tornou-se uma religião ilegal, né? Começou a vê-los como um grupo de pessoas que, primeiro, não contribuía para a estabilidade do Estado, segundo, eram desleais ao Estado, pois tentavam fundar um Estado dentro do Estado. Isso era o que o Império Romano pensava. A questão das perseguições foi, em primeiro lugar, uma questão do ponto de vista político. Esse grupo pode se fortalecer e pode virar uma ameaça para o Império Romano. Outra coisa é que houve também, a causa das perseguições, a questão religiosa, né? A religião romana era mecânica e externa. Tinha muitos altares, muitos ídolos, e toda a cidade, aqueles altares, as pessoas podiam adorar qualquer deus, né? Quando o cristianismo chega, ele traz um princípio de adoração a Jesus, a Cristo, né? E o cristianismo era espiritual, era interno, era uma mudança de vida, né? E não eram bem vistos pelo Império Romano, porque se tornou ameaça aos ídolos, aos outros cultos, né? E fora o que eles pensavam, que quando se fazia a ceia, nessas reuniões secretas dos crentes, é como se estivesse praticando canibalismo, né? Comendo a carne e bebendo sangue. É uma coisa que não soava bem na mente dos incrédulos, né? Interpretava erroneamente a ceia.
Eles pensavam que ali tinha sacrifício de crianças, né? E outra, sobre o tal ósculo santo, né? Chamado beijo da paz, era também outro problema. Puxa, fica beijando um, beijando o outro, né? Que antigamente, se você sabe, os árabes, até hoje, muitos fazem aqueles beijos, né? Entre homens até. E criou um sentimento de que aquilo podia estar havendo uma espécie de incesto, né? As pessoas se beijando ali, e homens com homem, mulher com mulher, e aparentes, e etc. Essa foi uma questão nas perseguições, a questão religiosa. Outra questão é a questão social. O cristianismo veio para ser diferente, para não se misturar, para ser diferenciado daquilo que era paganismo. E isso foi um problema sério, porque o cristianismo era pureza, era sair das coisas do mundo, e Roma não, Roma era liberalismo, era pecado, as pessoas podiam fazer o que quisessem. Então, isso foi uma afronta, causou uma rejeição para a igreja, essa questão do comportamento social. Os crentes não iam mais para as festas romanas, não iam mais para os eventos que o imperador promovia, e não foi visto com bons olhos, né? Também a questão econômica. Gente, por incrível que pareça, a vida da igreja, o crescimento da igreja trouxe um prejuízo para os fabricantes de ídolo, para as pessoas que cultuavam os deuses nos tempos pagãos, as pessoas videntes, os arquitetos e escultores daquelas imagens de escultura. Os caras começaram a perder dinheiro porque a igreja começou a crescer, o povo começou a deixar aquilo. Aí, olha, não gostaram disso. Levantaram-se contra a igreja também. Se você vai ver um caso desse, lá quando Paulo repreende o demônio de uma menina que dava lucro para aquele pessoal, foi uma perseguição contra Paulo, né? E isso foi uma das causas de perseguições. E veio a chamada Era Sombria, a Era das Sombras. As perseguições se intensificaram contra a igreja, de forma assim a causar mesmo muito sofrimento nessa era chamada Era das Sombras. Que era essa, né? Era um período onde nós não temos, né, muitas informações para dar por causa do tempo, mas você pode ler um livro que eu vou recomendar depois, chamado As Catacumbas de Roma. Eu vou falar nele lá na frente. Você pode ter muito mais informações. Essa chamada Era Sombria teve alguns pontos muito terríveis, entre eles Nero, esse imperador endemoniado, ele tocou fogo em Roma, e quando o Senado, as autoridades romanas se levantaram contra ele, para entender que foi ele o culpado, o que foi que ele fez? Ele jogou a culpa nos cristãos. Gente, se levantou uma perseguição tão grande contra os judeus e contra os cristãos que foi crucial. Muita gente morreu, né? Milhares de cristãos foram torturados, alguns foram colocados em cruz para jogar o fogo, atear o fogo para a iluminação da cidade. Muitos foram vestidos com peles de animais e jogados para os cães. Foi um momento muito difícil que esse Nero, esse imperador endemoniado, trouxe para a vida da igreja. Nesse período chamado Era Sombria, morreram alguns principais apóstolos da igreja. Morreu Pedro, morreu Paulo e morreu Tiago. Esses três morreram por volta do ano 67, 68, né? Pedro, segundo a tradição, diz que ele morreu de cabeça para baixo, crucificado, né? Porque não se julgava morrer igual ao Cristo que morreu de cruz, mas de cabeça normal. Outros apóstolos também morreram e foram para outros lugares por conta da feroz perseguição. Tomé foi para os países dos partos, Mateus para a Etiópia, André para a Sítia, João para a Ásia, morrendo em Éfeso, né, ali na ilha de Patmos.
Marcos foi para a igreja de Éfeso, no Egito. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Agripa, né? E em 62, nós encontramos Tiago sendo apedrejado, né? Então, são esses alguns nomes que saem da história, do cenário da igreja, por conta da grande perseguição antes do ano 100, antes de terminar a era da igreja. O último dos apóstolos, o apóstolo João, que foi exilado ali na ilha de Patmos, né? Escreveu o livro de Apocalipse, escreveu também as 3 cartas, né? 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o Evangelho de João. Você sabia? João escreveu o Evangelho, escreveu as 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª João, e escreveu o Apocalipse. Então, esse camarada, ele foi o último da era apostólica, né? E morreu ali pela perseguição do Evangelho, por amor a Cristo, de forma que não negou o nome de Jesus. Nessas perseguições, depois de Nero, grande perseguição em Nero, teve um outro, que foi o Domiciano. Esse camarada, no ano 81, sucedeu o imperador Tito, e ele invadiu Jerusalém, né? Quando invadiu Jerusalém, os judeus haviam ficado dispersos, foi a chamada diáspora, os judeus ficaram dispersos pelo mundo, né? Desde o ano 70 depois de Cristo, e Domiciano aproveitou aquele movimento e, olha, levantou-se ferozmente contra a igreja. Foi ele um dos que levou João para a ilha de Patmos preso, né? E causou grande estrago na vida da igreja. Vamos falar um pouco de Domiciano, daqui a pouco, lá na frente, completar o raciocínio de vocês. Então, do primeiro imperador Augusto, nós temos vários imperadores da história de Roma. Tem Augusto, tem Tibério, Calígula, você vai encontrar Cláudio, Nero, né? Não vou falar, já falamos de Nero, Galba, vai encontrar Otão, vai encontrar Vitélio, Tito, Domiciano, esse que eu acabei de falar, que foi o grande perseguidor da igreja, depois de Nero, Domiciano, Nerva, Trajano, e aqui nós encerramos esse era até o ano 100. Esses foram imperadores romanos que trouxeram essa estrutura para Roma, beneficiaram muito o império, mas sofreu demais a igreja, ou seja, eles trouxeram grande perseguição para a vida da igreja, né? Com a morte de Nerva, no ano 98, Trajano assumiu e dá fim a chamados os primeiros 100 anos da igreja na era apostólica, né? Há alguma pergunta até aí sobre esse assunto? Os apóstolos, igreja? Maravilha, bom demais. Assim a gente rende um pouquinho. Saiu, entrou um aqui, saiu. Só tem 16, tem 17, tem 16 agora. Bom, dito isto, as perseguições imperiais. Olha, nós saímos primeiro a igreja, o crescimento da igreja, depois a era apostólica e agora as perseguições imperiais. Se as perseguições do ano 30 ao ano 100 já foram grandes, imagina o que aconteceu do ano 100 ao ano 313. Gente, muito difícil. A igreja passou muita dificuldade. E aqui, quando a gente fala de perseguições, estamos falando da continuidade do que já vinha sendo feito com maior rigor. Feras, crentes mortos, torturados, queimados, crucificados. Alguns crentes, alguns não, muitos crentes foram espetáculo, ficavam sendo nos coliseus, jogados lá para as feras comerem eles vivos.
e aquela multidão assistindo, e euforia, e era uma alegria para eles ver a morte dos crentes, a morte daquelas pessoas sendo devoradas por animais famintos, né? Então, muito triste, muito lamentável essa chamada perseguições imperiais. Só veio terminar lá em Constantino, quando Constantino assume a chamado Império Romano, e ele concorda com o chamado Edito, né? O chamado Edito de Constantino, ou Edito de Milão, e esse edito traz paz, traz fim das perseguições. Então, do ano 100 ao ano 300. Então, enquanto não chegou o 313 depois de Cristo, aí não parou perseguição. Só tinha pequenos intervalos, mas continuava e perseguição. Só que eu quero adiantar para vocês que mesmo com toda a perseguição feroz, atroz, a igreja não parou de crescer. A igreja cresceu tanto, irmão, que o imperador que sucedeu, que antecedeu o Constantino, diz assim, não dá para competir com esses crentes, não dá para continuar perseguindo eles, porque quanto mais persegue, mais eles crescem. Então é melhor fazer o seguinte, vamos mudar a estratégia, vamos resolver isso aqui, vamos trazer calma aqui, vamos trazer paz para esse negócio aqui. Então Deus usou aquele homem e trouxe tempo de paz para a vida da igreja. De certa forma, teve benefícios, mas também teve muito prejuízo. O Edito de Constantino teve coisas boas, mas também teve coisas muito ruins. Então, dentro desse período que nós vamos estudar agora, as perseguições imperiais, vale-se ressaltar que durante esse período houve épocas em que as perseguições foram mais amenas, como eu falei, bem menores, né? Os motivos das perseguições, eu falei lá atrás, né? Já resumindo aqui, então vou passando porque já foi visto lá atrás, né? O imperador Trajano, o último lá da era 100, né? Fechou o ano 100, a era apostólica, ele entrou até o ano 117, e ele estabeleceu a lei que, sendo cristão acusado de qualquer coisa a não negar a fé, será castigado, não tendo acusação, estão livres. Mandava crucificar e lançar as feras. Esse era o Trajano. Qualquer coisa, pisou na bola, jogava as feras, e olha, se soubesse que era crente, tinha que saber, se ele não negasse a fé, ia ser castigado e iria ser entregue às feras, né? Ia ser crucificado. Esse Trajano não foi fácil, não. Depois do Trajano veio o Adriano, né? Esse cara morreu de agonia, gritando, né? Meio que esclerosado. Esse foi um grande perseguidor também. Depois veio Marco Aurélio, né? Marco Aurélio mandava decapitar e lançar as feras, apesar de possuir boas qualidades como homem e governante justo, contudo, ele foi acérrimo perseguidor dos cristãos, ou seja, ele não deu moleza, né? Fez muito por Roma, mas pela igreja, pelos cristãos, ele foi um perseguidor crucial, né? Tivemos aqui o Severo, que o nome já está dizendo, né? Severo mandava decapitar e lançar as feras, iniciou uma terrível perseguição, durou até a sua morte, né? Imperador Décio, outro grande perseguidor da igreja, né? Mandou que os cristãos que tinham que se apresentar ao imperador para comunicar a religião, quem renunciava recebia um certificado, né? E quem não renunciava era considerado criminoso e era colocado na prisão e torturado com torturas horríveis. Valeriano também foi um dos mais severos, né, na história das perseguições imperiais. Depois temos o Galienos. Esse foi bem pouco tempo que ele governou, né?
E aí veio o Diocleciano, que esse eu quero falar aqui porque antecede o Constantino, imperador Diocleciano, do ano 305 a 310, né? Essa é aqui a última, a mais sistemática e mais terrível de todas as perseguições nesse governo. Só que foi aí que ele entendeu que não deu, não. Quanto mais perseguiu, fez tudo que pôde para destruir o cristianismo, para tirar esse povo da face da terra, mas, olha, foi quanto mais crescia, mais se multiplicava, né? Ele criou uma série de normas, uma série de editos, né? Ele determinou que tudo que tivesse sobre escritos da Bíblia, os escritos de Paulo, os escritos dos apóstolos, ele mandou que fossem queimados, que todos os templos fossem destruídos, né? Que todos os pertencentes à ordem, que fosse bispo, apóstolo ou diácono, fossem presos, e ninguém seria solto sem negar o cristianismo, pena de morte, né? Prendiam os cristãos dentro dos templos e teava fogo, né? Consta que o imperador erigiu um monumento com essa inscrição: em honra ao extermínio da superstição cristã. Olha onde o camarada foi parar, né? Daí, o imperador Diocleciano ordenou o fim de todas as reuniões cristãs. Foi onde surgiu a alternativa dos crentes de se refugiar onde? Nas catacumbas, nos esconderijos secretos, começaram a criar cavernas, começaram a criar esconderijos debaixo da terra, ir para as montanhas, se afastar mais da região, né? E assim foi. Porém, os que eram presos eram punidos, né? E tomavam seus bens, né? Eram presos, exilados, executados à espada ou por animais, né? Eram levados a ser escravos, trabalhando à força até a morte, e assim foi Diocleciano. Daí, o perseguidor Galério, o chamado Maximiano, veio suceder o Galério, né? O Diocleciano, perdão. Então, quando o Galério substitui o Diocleciano, no ano 311, ele promulgou o chamado Edito de Tolerância. Preste atenção a esse nome, o Edito de Tolerância, que em 313, Constantino aceitou, apoiou, assinou embaixo e deu liberdade aos cristãos, acabando com toda a perseguição que existia dentro do império. Quem criou esse edito não foi Constantino, foi o Galério, e foi apoiado depois pelo Constantino, né? Então, alguns dizem assim, o edito de Constantino, mas, na verdade, Constantino apenas apoiou o que já tinha sido feito por um imperador chamado Galério. Por quê? Porque o império se tornou tão grande que não existia só um imperador mais. O império já estava dividido em outros líderes, outros imperadores, de forma que Galério estava disputando, naquela época, já com Constantino e mais 2 outros ao Império Romano, né? Mas, tratando disso lá na frente, veja o livro que eu sugeri para vocês, As Catacumbas de Roma. Quem puder pegar e conseguir esse livro, olha, você vai se emocionar, você vai chorar, talvez até, ou vai, não necessariamente, mas vai sentir muito como foi o drama da igreja, como ela sofreu naqueles dias, né? As Catacumbas de Roma, irmãos, é um livro que apresenta sepulturas cristãs. Morreram aproximadamente de 2 milhões a 7 milhões de cristãos. É muita gente, gente do céu. E mais de 4.000 inscrições foram encontradas pertencentes ao Império em Tibérios e Constantino, né? Eu tinha até uma foto sobre essas catacumbas, deixa eu ver se ela está aqui na frente. Não está, não. Bom, tem até uma foto sobre ela, né? Não deu para colocar aqui, não. Alguma pergunta até aí?
para a gente respirar um pouco aqui, senão vocês nem têm tempo de respirar direito. O que vocês acham se a igreja hoje sofresse uma perseguição? O que ia acontecer na cabeça da gente? Se levantasse um governo que vai se levantar na grande tribulação, mas sei lá se você é tribulacionista ou não, mas sei lá, se hoje você enfrentasse num lugar, os Estados Unidos fechasse as portas para o evangelho, houvesse uma grande perseguição aos crentes, longe disso acontecer, humanamente falando, como seria que a gente viria aí? Será que os crentes estão preparados para um tempo de aperto, um tempo de provação, gente? Com certeza não. Hoje em dia a gente não pode nem dizer nada, que o irmão já não está preparado, às vezes, para ouvir algo, sabe? Às vezes, ou sendo da parte de Deus, ou não, sendo da nossa parte. Imagine a perseguição dessa forma. Com certeza não. Minha opinião. Isso é verdade. Se a gente nem entre nós mesmos, a gente não se entende direito, imagina com os incrédulos. Ô, pastor, só você olhar pela Covid também, né? Muitos pararam de ir para a igreja. Isso. E agora que pôde voltar, não vou voltar por medo da Covid, mas não deixa de ir para outros lugares por causa da Covid. É verdade, imagina. Mas para a igreja deixa de ir, por quê? Porque no espaço de comunhão com o irmão vai pegar, mas em outros lugares não vai pegar. Então, e mesmo assim, a gente não é muito preparado não, porque às vezes qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que a pessoa abandona é o evangelho. Por quê? Porque Deus não fez aquilo que ela queria. Uhum. O nosso problema é o não. Então, Deus nos ajude e nos livre, porque realmente uma geração de crentes que não estaria preparada hoje. Por isso, quando Jesus disse que a colheita vai ser assim, numa surpresa, que não é assim. Quem está no coração mesmo, quem está firme, vai ter que estar mesmo preparado para esse encontro, porque caso contrário, gente, Jesus não vai mandar recado para ninguém se preparar, não. A gente tem que estar hoje, né? E qualquer que seja o momento, nosso coração esteja firme nele. Mas, e uma coisa que eu vejo também, sabe, pastor? A questão das crianças, jovens e crianças, adolescentes e jovens, né? Da nossa igreja, do nosso contexto hoje, né? E eu vejo assim é muito triste ver como que se arrasta, que é uma geração, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer um dia, né? Essas perseguições. E eu trabalho no departamento infantil já há vários anos, e me preocupa, às vezes, a negligência dos pais e até mesmo de lideranças ao trabalhar o caráter cristão de crianças e jovens. Isso. Se a gente não preparar a próxima geração, irmãos, a gente realmente está numa situação delicadíssima. Sabe? Então, assim, é uma geração que não vai... A gente já vê hoje, né? A nossa geração, imagina a deles, muito fraca, muito debilitada na questão de influências, nas questões de realmente, tipo assim... De investimento mesmo. Exato. Porque a gente investe pouco demais no nosso ministério da igreja, no ensino da igreja. A gente investe pouco demais e, olha, tem que peneirar as palavras hoje, não pode falar isso porque o irmão pode não gostar, não pode dizer isso com meu filho porque vai traumatizar, sei lá, o que passa na cabeça, não pode dizer coisa séria, não pode... estabelecer os princípios da Bíblia, lembrar os princípios da Bíblia, já não é mais... até difícil para alguns pastores. Né? O pouco tempo que você tem ali com aqueles jovens, sabe? Com aquelas crianças, você ainda é advertida, pega leve. Não vai muito assim, não. Princípios básicos da palavra. Isso. Imagina só como é que a gente está. Evangelizando o crente com caldo de cana, ou seja, tem que ser devagarzinho, porque... Pastor, mas a gente sofre também, nós como brasileiros, a gente sofre muito essa transição entre a nossa cultura brasileira, que nós carregamos a cultura brasileira, boa parte, em termos de igreja.
e nossos filhos são americanos. Não é fácil, é difícil. Essa transição é super, super difícil, porque existe muitas coisas, às vezes, que para eles não tem sentido, entendeu? Então, eu acho que nós também, como igreja, a gente precisa acompanhar um pouco a cultura onde nós vivemos para entender um pouco mais a mentalidade dos jovens. Ok. Mas veja aqui, voltando nesse intervalozinho, vamos respirando aqui, veja uma coisa sobre quem foram esses, tratando isso aqui de perseguições à igreja. Deixa eu ver se voltando aqui. Não, saí do... Não, voltei. Estou no slide aqui. Estão vendo? Voltou o slide? Sim, Yes. estamos vendo. Os principais mártires, estamos já terminando essa parte aqui, o tempo vai embora, para não perder essa... Quem foram os principais mártires? Pessoas que morreram, eu falei lá atrás de perseguição, que era difícil, estão preparados para isso? Olha bem, gente, Inácio, provável discípulo de João, bispo de Antioquia, foi condenado no ano 7 por não adorar a outros deuses. O cara disse não e não, acabou, né? Teve também aqui Policarpo, um aluno do apóstolo João, bispo de Esmirna. Esse cara disse assim, 86 anos tenho servido a Cristo e ele me fez nada mais bom, ou seja, sempre coisa boa. Como então poderia eu amaldiçoá-lo, meu Senhor e Salvador? Né? E ele foi queimado vivo. Outro exemplo de mártir, Inácio, né? Aluno de João, bispo de Antioquia, é o mesmo que eu já falei aqui atrás. Não, é outro Inácio. Imperador Trajano era uma visita a Antioquia, Inácio ordenou a ser preso, ele presidiu o julgamento e condenado a ser julgado às férias em Roma. Temos Papias, ou Pápias, né? Outro aluno do apóstolo João. João fez discípulos bons, viu? Esse aqui também não negou Cristo, né? Justino Marte, nascido em Nápoles, morreu sobre o tempo de João, né? Estudou filosofia, um cara bom, tinha um bom discurso, Justino Marte, mas ele morreu, né? No meio daquelas perseguições, não negou a Cristo. Tivemos aqui Irineu, né? Outro grande homem da história, mártir por Cristo, né? Viajou muito, tornou-se bispo na Galícia, né? Morreu como mártir. Né? Tem Orígenes, outro grande homem de Deus. Outro é Tertuliano, isso aqui também, né? O pai do cristianismo latino. Esse cara era bem formado, era advogado, bem estudado, né? Outro, Eusébio. Eusébio é um pai da história da igreja, bispo de Cesareia também, não negou a Cristo, morreu fiel à palavra. João Crisóstomo, né? Chamado Boca de Ouro, né? Era um grande pregador do evangelho, ele foi exilado porque confrontou com o rei e disse as verdades lá para o rei, e aí foi banido e morreu no exílio. Né? Jerônimo, o maior dos padres, né? Ele traduziu a Bíblia da chamada Vulgata Latina, né? Foi um mártir também. Agostinho, quantos já ouviram esse nome, né? Agostinho, bispo de Hipona, lá no norte da África, grande teólogo da igreja primitiva, né? Temos também Celsus, temos Porfírio, são alguns nomes de mártires da história da igreja. E o que foi que esses efeitos de perseguições produziram na igreja? Com isso aqui eu termino. Os efeitos produzidos pelas perseguições, irmãos, quanto mais perseguia a igreja, as perseguições produziam uma igreja pura, pois conservava afastado todos aqueles que não eram sinceros à sua confissão de fé. Ou seja, quando
as pessoas entravam para o cristianismo, já sabia que tinha um preço. Então, não era qualquer pessoa que queria ser crente. Era crente quem queria ser mesmo. Então, uma das coisas boas da perseguição era uma peneira. Você quer ser gente boa? Olha, está vendo um exemplo aí. Está vendo o que está acontecendo? Pessoa morrendo, crucificado, lançado às feras. Então, quem era crente era uma coisa de Deus mesmo. O cara sabia que ia entrar num preço, mas era o que ele queria, e assim era a igreja, né? Outra questão é que quanto mais perseguia, mais a igreja se multiplicava. Apesar das perseguições, ou talvez por causa delas, a igreja crescia com rapidez assombrosa. Então, lembre-se de uma coisa, mesmo que venha uma perseguição para a igreja, a verdadeira igreja de Deus vai se manifestar, vai reagir e vai ser exemplo para talvez muita gente acordar da sua inércia, né? E, quem sabe, entender o verdadeiro significado da vida com Deus. Nesse período das perseguições, teve uma outra coisa boa, foi o cânon bíblico. Foi onde os livros da Bíblia foram organizados. Quem já estudou bibliologia, lembra-se que o cânon, né? Ou seja, a junção, ou todos os livros da Bíblia que foram juntos, é chamado cânon bíblico. Essa palavra é para dizer vara reta de medir, ou seja, os livros inspirados foram reconhecidos em pleno período de perseguição da vida da igreja. Além disso, outra característica que distingue esse período, sem dúvida, foi o desenvolvimento da doutrina. Os apóstolos, melhor dizendo, os pais da igreja, porque não se usava mais o nome apóstolo, eles estabeleceram doutrinas bem específicas, bem rígidas, bem elaboradas, para que a igreja andasse por elas. Como assim? Observando os escritos de Paulo, observando os escritos dos apóstolos, observando os evangelhos, eles estabeleceram princípios doutrinários para que a igreja andasse em santidade, andasse em temor, andasse em obediência àquilo que estava sendo ensinado dentro das igrejas. E nessa época, surgiram 3 escolas teológicas, né? Uma em Alexandria, na Ásia Menor, né? Uma na Alexandria, uma na Ásia Menor e outra na África, né? E dentro dessas escolas, no meio dessas escolas, tinha alguns nomes importantes, que eram Orígenes, Tertuliano e Cipriano. Vocês vão encontrar esses nomes aí em bons livros de história da igreja, né? Porém, paralelo ao ensino da palavra, gente boa, meu irmão, minha irmã, surgiram heresias, surgiram seitas no meio do povo de Deus, muita heresia começou a nascer também. Mesmo que tivesse cuidado, que se pregasse uma palavra saudável, mas as heresias vieram. E entre essas heresias estavam os gnósticos, né? E os ebionitas, né? Os gnósticos, do grego gnosis, sabedoria, conhecimento, acreditavam que Deus Supremo e Espírito Absoluto é a causa de todo bem, enquanto a matéria é completamente má, criada por um ser inferior, que é Jeová. Olha só onde eles chegaram, um ser inferior, que é Jeová. Então, uma heresia. Ou os ebionitas, do hebraico, que significa pobre, eram judeus cristãos que insistiam na observância da lei e dos costumes judaicos. O problema desse pessoal aqui, rejeitavam as cartas escritas por Paulo. Eram considerados por apóstolos, claro, porque se eles queriam ser cristãos sem aceitar o ensino de um homem como Paulo, não tinha como ser considerado exemplo para a vida da igreja. E também estavam ali os maniqueios, da origem persa, foram chamados por esse nome porque o líder deles era Mani, ou Mani. Acreditavam que o universo compõe-se do reino das trevas e da luz, e ambos lutam pelo domínio do homem. Rejeitavam a Jesus, porém criaram Cristo celestial. Olha o detalhe dessa doutrina do Mani. Gente, nós não vivemos uma luta de céu e inferno do diabo e Jesus. Não é assim.
Nem na sua cabeça isso pode existir, pelo amor de Deus. Jesus não precisa competir com Satanás. Jesus é maior, é superior. Deus é superior. Então, não é essa história de que vai ter luta, que Satanás vai lutar com Cristo. Não é assim. Satanás já é perdedor. O homem é que está nesse cenário para decidir por si só a sua opção. Você quer servir a Deus ou não quer? Se você não quer, não vai ser porque Deus te condenou, porque Deus te aceitou. Vai ser porque a aceitação em Cristo depende também da responsabilidade do homem. Eu falei isso na última aula, numa pergunta sobre soberania de Deus e tal, e eu disse, olha, soberania de Deus e responsabilidade do homem. Quando a gente acha que Satanás é quem leva a gente para o inferno, não, você quer ir para o inferno, gente boa? Você vai. Mas se você quiser ir para o céu, a porta está aberta, a graça está aberta. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus disse, olha, o caminho é estreito, a porta é apertada, mas, olha, dá para passar. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Dentro disso, nós estamos entendendo que todas aquelas heresias não tiraram do coração dos verdadeiros crentes a convicção de uma fé firme em Cristo Jesus. Na próxima aula, que acho que não dá para a gente mexer nisso mais hoje, né, nós vamos entrar na igreja imperial, né, que é a igreja daqui do Constantino, e vai em frente. Perguntas? Não sei como é que a gente vai dar conta disso aqui. Tem 2 aulas ainda mais, né? Deixa eu ver aqui o calendário aqui. Jesus amado, perdi a conta aqui, deixa eu ver. Dia 6, 13 e 20, deve ser isso, né? Dia 13 e dia 20, temos mais 2 aulas aqui. Então, vai dar conta. Perguntas? Não. Deixa eu ver aqui a tal da chamada. Ui. E o questionário, pastor? O senhor vai... Questionário é para vocês fazerem em casa. O senhor não vai corrigir conosco, não? Deixa eu ver aqui. Eu estou tão desacostumado desse negócio Deixa eu ver se aqui. Gente, deixa eu ver. Questionário, onde é que tu tá? Questionário. Nem eu sei onde ele está. Então, geralmente vocês corrigiam o questionário junto aqui. Sim. Eu preciso aprender esse negócio com vocês, rapaz. Precisa melhorar um pouquinho. Porque a prova vai ser sobre o questionário dado, então a gente precisa saber se a resposta que nós demos está 100% correta, né? Tá. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, vamos aqui, pelo menos primeiro, né? Quem viu aí, quem respondeu esse questionário, pode ver aqui, ó. Quais foram as contribuições dos hebreus, é isso? Gregos e romanos ao cristianismo? Lá na primeira aula. Quem respondeu sobre isso? É assim? Eu pergunto e vocês respondem, é isso? Bom, o pastor costuma, às vezes, dar umas respostas mais curtinhas para nós, né? Porque, às vezes, a nossa é muito longa. Então, alguém respondeu essa primeira pergunta? A gente respondeu, né? Mas eu acho que é uma resposta muito longa. Quem pode resumir ela aí? Coloquei com os hebreus a posição geográfica, com os gregos a cultura e a língua, com os romanos os bons pavimentos e não havia perseguição. Boa pavimentação nas estradas e não havia perseguição. Unificação também dos povos também, né? Então, e também pode falar. Não, acho que eu estou errada. Pastor, Espera aí.
Pastor, Não, eu vou dizer. eu Eu preciso sei que sair da aula. essa pergunta é bem abrangente. Por Ela isso. não é tão muito bom. fácil de ser resumida, mas essas 3 culturas prepararam o terreno para a vinda do Messias no primeiro século. As contribuições dos 3 povos. Então, tem os hebreus, os gregos e os romanos, né? De forma que, se for utilizar o recurso que você tem de informação, é bem maior em Pois termos é. de Posso conteúdo. dar uma sugestão? É. O pastor também costumava nos ajudar postando no grupo, né? Pra gente Tudo mastigado, pastor. Não, não é mastigado, Não, porque tô brincando, Pia. Mais fácil. resposta mais curta, né? Isso, ok. Mas, Ganha resumindo, você tempo, vai ganha encontrar. A pergunta tem que captar a pergunta. 3 culturas prepararam o terreno para a vida do Messias no primeiro século. Primeiro, quais são as 3 culturas? A grega, desculpa, os gregos, romanos, os hebreus, né? 3 culturas, hebreus, gregos e romanos. Sim. Certo? Yes. Aí, o que foi que eles deixaram? Qual a contribuição deles no primeiro século? Tá. Bom, os romanos deixaram a unificação dos povos pelo poder político que eles possuíam, né? Isso também nos ajudou no crescimento do cristianismo, porque Jesus é um só, né? Ai, pastor, acho que é muito longa. Eu respondi, mas é muito longa a minha. Eu tive mais ou menos... Eu falei os 3 pedaços dos 3 povos, mas eu queria uma resposta mais pequenininha para nós demorar. Olha, aqui eu tenho aqui, realmente não é pequena também. Segundo o pastor Prestes me deu o questionário aqui como um gabarito, ela não é tão pequena também, não. É por isso que eu estou achando que não vai ser fácil, só dizer, tem que escrevê-la. É melhor mandar para vocês e vocês terem isso aí do que não vai ser fácil. Mas há uma outra pergunta. Quais eram as características da Igreja Apostólica no primeiro século? Perseveraram na doutrina, perseveraram na comunhão e no partir do pão, perseveraram em oração, possuíram temor e sinais e maravilhas, e mais muita alegria e sinceridade. Tá certo, pastor? Os 2,42, né? Isso. Em diante. Okay. E também a página 5 da apostila tem um pouquinho dessa parte. Pastor Marconi. Eu posso sair? Eu estou sem apostila de todas as formas, então... eu vou combinar com o pastor Prestes, eu acho que vocês precisam estudar isso aqui, de alguma forma, as perguntas, vocês não vão ter isso fácil, não. Desenvolver essas perguntas aqui com facilidade, não. Mas a resposta deixa eu fazer certo, essa chamada, saber quem está aqui, porque senão você vai levar falta e eu... Né? Kleber. Está aí? Estou aqui. Ok. Lucy. Aqui estou. Rosana. Estou aqui, pastor. Ana Paula. Presente. Isso aí. Eni. Estou aqui, pastor. Graciela. Graciela, desculpe. Sandy. Tá aí? Sandin, estou aqui. Estou aqui. Ok, Sandin. José Souza. Presente. Isso aí, José Carlos. Priscila. Presente, sou eu. Ok, Priscila Oliveira. Rosana. Pastor. Aí, Rosana. Ruth. Aí, Ruth. Tatiane.
A Tati estava aí, pastor. Tatiana sumiu? Ela Talvez estava foi ela que saiu, não? Deve ter... Ela estava na aula. Isso. E eu vi ela assim. Eliadina. Presente. Eliadina. Quem mais está aqui, quem não está na minha lista, que está aí? Eu, pastor. Deine. Deime. Deime de quê? Alves. Alves? Ok, Deime Alves. Quem mais? Todo mundo? Maria, tem uma Maria aqui. Quem é? Já estava na outra aula, Maria? É minha filha, pastor. Ah, tá. Ô, Ok. pastor, o senhor chamou meu nome por 2 vezes. São duas. O meu é Rosana Guimarães. Isso. Então tá certo. Foi 2 vezes mesmo. Deixa eu tirar um aqui. Mas eu tenho aqui, eu tive. Então pronto. Não tem mais ninguém aí que uma pessoa saiu antes de ser chamada. Então, como eu não sei quem foi. Pai, obrigado por essa noite, graça do Senhor seja sobre nós, bênção do teu Espírito sobre cada um dos teus servos. Dá uma noite de paz, descanso, uma semana de vitória. Ó Espírito Santo, guarda-nos como igreja do Senhor e concede muita paz em cada coração. Assim te oramos, pedindo a tua bênção de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Te abençoe. Até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Amém, querida. Você também. Amém. Deus Com abençoe. Deus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Sempre às ordens. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém.